Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu Chai, O Davinu, O Davinu, O Davinu Chai. Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom Alechem, Havenu Shalom. Yeshua disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente pensa que é expulsando o demônio que traz libertação. Olha, você pode expulsar o demônio. Se a pessoa não conhecer a verdade, ela não será liberta. Ela precisa conhecer a verdade para que o demônio não volte sobre a vida dela. Então conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Isso é tremendo, né, meu irmão? Às vezes a gente faz confusão com essas coisas. Aí fica as igrejas, expulsa demônio, não adianta nada, porque não conhece a verdade. E a verdade é que liberta. Amém? Nós estamos na Parashá Vayechi, e viveu. Linda essa Parashá. Essa Parashá vai de Gênesis 47, 28 a 50, 26, que é o final de Gênesis. A porção dos profetas, que nós chamamos de Haftará, é 1 Reis 2, 1 a 12. E a porção Berit Hadashá, Mateus 20, versículo 1 ao capítulo 21, 46. É a 12ª porção semanal que nós estamos juntos. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso é bom demais. Essa Parashá inicia mostrando que Jacó ainda viveu no Egito, na terra de Gósen, por 17 anos. Deus é bom, né? Porque Deus tirou o filho, ele pensou que o filho estivesse morto, mas ele ainda teve vida para gozar o status do seu filho, como sendo o segundo no maior império da terra na época. Equivaleria eu aparecer nos Estados Unidos se eu fosse presidente. E eu levar minha família para lá e eles gozarem do meu status. Amém, meu irmão? Desde Gênesis 47, 28, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus prometeu algo para você, e você está dizendo para mim, isso foi Deus, que está demorando, não se preocupe, porque o dia que vier, Ele vai te dar tempo para gozar daquela bênção. Então não se preocupe com isso, porque Jacó pensou que o filho estava morto, mas Deus permitiu ainda que ele vivesse 17 anos, meu irmão, debaixo do poder de seu filho, guardado ali no Egito, comendo do bem e do melhor. Inclusive Jacó engordou bastante. Deus deu a ele tempo suficiente para gozar da alegria de ver seu filho, que para ele estava morto, ressurgir em glória como rei da maior potência da época. Ele deve ter tido o galardão de um embaixador de outra nação, né? O filho dele estava governando o Egito. Você imagina, hein? Costa quente ou não? Esse é a verdadeira costa quente. Não preciso dizer que isso
é o que irá acontecer com Yeshua. Amém? Quando Israel aceitar Yeshua, ver Yeshua, ele estará reinando sobre toda a terra. E será o segundo no reino também. O primeiro é o Pai, o segundo é ele. Amém? Então é a mesma coisa, não preciso dizer para você. Veja Gênesis 47, de 29 a 31. Quando se aproximava o tempo da morte de Israel, Jacó chamou ele a José, seu filho, e disse-lhe: se tenho achado graça aos seus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa. Era a forma de juramento. Aqui assim, ó. Põe a mão, a gente pode usar isso. Ninguém usa mais, né? Põe a mão debaixo da minha coxa aqui e jura. E usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. Gente, por que Jacó não queria ser enterrado no Egito? Provavelmente, se Jacó fosse enterrado no Egito, teria até banda militar, não é? Salva de tiro e tudo, em honra ao pai de José. Mas ele não queria ser enterrado no Egito. Por quê? Pois é, meu irmão, sabe o que é isso? É a fé que ele tinha, que ele herdaria a terra de Canaã. E olha que fé tremenda. Ele não recebeu Canaã em vida, meu irmão. Isso é muita fé. José também vai mostrar essa fé. Entendeu, gente? É isso que Deus gosta. Me enterra no Egito, porque minha terra não é essa. A minha terra é a terra de Canaã. Mas alguém poderia dizer para ele: mas você não tem nada lá. Não, mas é Deus que prometeu aquela terra. E certamente eu habitarei ali. E Jacó vai habitar em Canaã, meu irmão. Porque quando Yeshua voltar, volta com Jacó também. Porque nas bodas nós vamos sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó vai estar em Canaã também, meu irmão. Deus não mente não, entendeu? Você precisa compreender a extensão da promessa de Deus. Ela não é só para a vida terrena agora, mas é para o porvir. Jacó vai pisar em Canaã e vou dizer uma coisa para você: e o seu filho estará reinando sentado no trono. Glória a Deus. Então Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, seu filho não está aí reinando? Tá, Senhor. Então guarda isso no teu coração, que quando tu voltar, o teu filho estará reinando em Canaã e sobre toda a terra. É uma prefiguração do milênio de Yeshua. Imagina, mas quando eu dormi com os meus pais, levar-me-á do Egito, enterrar-me-ás junto à sepultura dele. Respondeu José: farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: jura-me. E ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama e dormiu, tadinho. Estava velhinho já. Jacó adoeceu e José ficou sabendo e foi lhe visitar, levando seus 2 filhos. Gênesis 48, de 1 a 2. Depois dessas coisas, disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. E esforçando-se, Israel sentou-se sobre a cama. Ele estava bem debilitado já. Amém? Mas estava com 100 e tantos anos. Então Jacó, doente, começa a falar a José a respeito do aparecimento de Deus para ele, lá em Beit-el, na terra de Canaã. É sempre na terra de Canaã, né? Interessante. Quando ainda fugia da face de seu irmão. Memória boa. Ó, que memória. Quando Deus confirmou sobre Jacó a promessa feita a Abraão e a Isaac, de que Canaã seria a terra de sua herança para sempre. Para sempre é o quê? Eternamente. Gênesis 17:8. Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações. Ó, aonde ele peregrinou pertence a Israel. Está vendo? Ele peregrinou do sul para o norte, do leste para o oeste. Então, toda a parte aonde Jacó caminhou pertence a Israel. Amém? Glória a Deus. Toda a terra de Canaã em perpétua
possessão perpétua e serei o seu Deus. Tem duas coisas aqui, não é? A terra e quem será o Deus dele perpetuamente? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É por essa razão que Jacó quer ser enterrado em Canaã, quer ser enterrado na sua terra, como ele fez José jurar que ele enterraria. Veja em Gênesis 48, 3-4, disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz, o local chamava luz, que ficou sendo chamado de Beit-El. Beit-El é casa de Elohim. Não vou falar Deus porque a palavra não é Deus mesmo. É Elohim. Beit-Elohim. Na terra de Canaã. E me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e te multiplicarei. Tornar-te-ei uma multidão de povos. E darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Rafael, mas o árabe quer a terra. Meu irmão, não adianta querer. Deus já prometeu. Deus não volta atrás, volta. Deus não é mentiroso. Então a terra de Canaã pertence perpetuamente a Israel. Rafael, mas para onde é que vai botar os árabes? Não sei, meu irmão. Tem um monte de terra aí, Amazônia, um monte de lugar. Eu não sei onde é que eles vão ficar. Eu só sei que Israel vai ficar em Canaã. Porque é terra que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó. É simples entender, logo depois Jacó requer uma coisa no mínimo curiosa. Exige que o filho de José, Efraim e Manassés, os filhos, sejam dele. Veja em Gênesis 48, de 5 a 6. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Jacó está exigindo tanto Efraim como Manassés como sendo dele. Serão meus, como Rúben e Simeão, mas a prole que tiveres depois dele será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão eles chamados na sua herança. Então, Jacó está exigindo que Efraim e Manassés, filhos de José, que ele gerou no Egito, que fossem seus filhos. Isso é tremendo. Olha só, é simples entender essa exigência de Jacó. Ele deu um filho que amava, José, e recebeu 2, Efraim e Manassés, para serem contados como filho. É a mesma coisa, Deus deu um filho que amava, Yeshua. Veja em Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu essa voz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. José deu um filho que amava, recebeu 2. Deus deu um filho que amava e também quer receber 2. E agora ele vai receber 2, igreja e Israel, para serem contados como seus filhos. É a mesma coisa. Agora, interessante disso tudo, que José gerou esses filhos no Egito. E aonde está Israel? No Egito. Aonde está a igreja? E a igreja de Israel tem que estar onde? Em Canaã. Glória a Deus, meu irmão. E agora recebe 2, igreja de Israel, para ser contado como seus filhos. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou. Veja em Gênesis 48:8. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Olha a resposta de José em Gênesis 48:9. Respondeu José a seu pai: eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. Não é a mesma resposta que Yeshua dará ao Pai que está no céu? Veja a resposta de Yeshua ao Pai em Hebreus 2, versículo 13. E outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Não é a mesma resposta? Amém, meu irmão? Amém, não? Amém. Continuando, Jacó pede para aproximar os filhos de José em Gênesis 48:9.
traze-nos aqui e eu os abençoarei. Por fé, Jacó irá abençoar os filhos de José, requeridos como filhos por ele, e vai adorar a Deus. Veja, ele está enfermo e morrendo, mas adorando a Deus. Por que ele está pedindo? José, faz uma oração aí para você curado. Ele não fez esse pedido. Não que seja errado, mas ele não fez. Deu para entender, meu irmão? Ele não fez, ele quis caminhar como Deus queria. Veja, ele está, já li. Veja em Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinado sobre a extremidade de seu bordão. Está chamando ele de quê? Jacó é o quê? Se ele carregava um bordão. Pastor. Pastor. Ele é pastor. Por isso tem o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Ali está a figura de Jacó, é como se fosse Deus. José e Yeshua. E os filhos, a igreja e Israel. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Por isso ele tem um bordão de pastor. Não é? Tem muita gente que pensa que quando Davi estava no Senhor é meu pastor, está falando de Yeshua. Pode até colocar, mas exatamente ele está falando do Pai. Amém, gente? Amém? Amém! Glória a Deus, pode orar em língua se quiser. Então, José aproximou seus filhos a Jacó, que já estava cego. Gênesis 48, 10 a 12. Os olhos de Israel, porém, se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da tua face. Mais uma vez se comprova que a lei de Deus estava dentro do coração de José, pois ele estava honrando seu pai. E está escrito em Êxodo 22, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer morrer velhinho? Quer morrer cedo? É só não honrar pai e mãe. Quer durar um pouquinho mais? Honra pai e mãe. E esta honra que José deu ao seu pai, quando José já era governante do Egito, meu irmão, ele já tinha toda a autoridade, mas ele honrou o pai. O que significa isso? A mesma coisa que vai acontecer com Yeshua. Lembra lá nos evangelhos? Que Deus falou: senta-te à minha direita até que eu coloque os seus inimigos por escada do seu pé. E depois que tudo tiver sujeito aos pés de Yeshua, só o Pai não se sujeitará a ele. Amém? Só o Pai. Então ele se levantará e se sujeitará ao Pai com toda a criação aos seus pés. É a mesma coisa que a prefiguração do que vai acontecer com toda a criação. É a mesma honra que Yeshua dará ao Pai quando já for rei sobre Jacó e sobre toda a terra. Veja em 1 Coríntios 15, 24, 28. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. Viu, meu irmão? Ele vai destruir toda autoridade, todo domínio e todo poder. Ele vai destruir a nação americana, ele vai destruir a nação brasileira, ele vai destruir as nações europeias, as nações africanas, ele vai destruir todo o poder e toda a autoridade. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quem que sujeitou a Yeshua todas as coisas? O Pai. Só o Pai não será sujeito a ele. Amém? E quando todas as coisas estiverem sujeitas
a Yeshua, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que coisa, né? Que descanso que vai ser, Jesus Cristo. Que maravilha. Então, José e Jacó estão representando isso. José se inclina diante do pai com seus filhos, como vai acontecer quando Yeshua entregar o reino ao pai. Mas primeiro ele tem que reinar durante 1000 anos na face dessa terra. Amém? Depois Yeshua se levantará e se sujeitará ao pai. E todos nós aos seus pés. Glória a Deus. Quando José viu a mão direita de seu pai na cabeça de Efraim, então José pegou Efraim e Manassés e os pôs diante de Jacó para serem abençoados. Colocou o mais velho à direita de Jacó e o mais novo à esquerda de Jacó. Finge que eu sou Jacó. O filho mais velho, José colocou na mão direita dele. O filho mais novo na mão esquerda. Não é? E José tomou os dois, a Efraim com a sua mão direita, à esquerda de Israel. Está vendo? Efraim é o mais novo. E a Manassés com a sua mão esquerda, à direita de Jacó. E assim os fez chegar a ele. Mas Israel, estendendo a mão direita, ele estava cego, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, o mais novo. Ele fez assim, cego. Deu para entender? Que era o menor. E a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora este o primogênito. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor. Está vendo quem é o pastor? O Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo mal. Abençoe estes mancebos e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque. E multiplique-se abundantemente no meio da terra. Que bênção boa! Você tem abençoado seu filho assim? Ao meu Deus, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome de Yeshua, eu chamo o nome dele sobre meus filhos, para a glória de Deus. Amém? Tem que abençoar assim. Quando José viu a mão direita de seu pai na cabeça de Efraim, o mais moço, chamou a atenção de seu pai, pois o mais velho é que deveria receber a bênção da primogenitura. Gênesis 48, 17 a 18. Vendo José, seu pai, que colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Foi desagradável a ele. Sobre a cabeça de Efraim foi-lhe isso desagradável. Levantou, pois, a mão de seu pai para o transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a mão direita sobre sua cabeça. Mas para a surpresa de José, Jacó sabe exatamente o que está fazendo. E explicando a José, profetizando a grandeza de Israel, que é Manassés, e a existência pela primeira vez da igreja, que é Efraim. Gênesis 48, 19. Mas seu pai, recusando, disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também, Manassés, se tornará um grande povo. Ele também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Aleluia. Quem é uma multidão de povos e nações? A igreja. A igreja. Então, aqui Deus está revelando a existência do corpo chamado igreja, por meio de Efraim, o filho mais novo de José, e Manassés,
é Israel, o filho mais velho de José. E os dois pertencem a quem? Ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foram gerados por quem? Por José, no Egito. Por Yeshua, neste mundo. Por isso que Israel também foi para o mundo, para que ele seja resgatado pela misericórdia concedida a nós, igreja. Com a mesma misericórdia, ele vai usar também com Israel, tirando os dois do mundo e entregando os dois ao Pai, para a glória do seu nome. Amém? Na verdade, meus irmãos, igreja e Israel serão um sob o reinado de Yeshua. Por isso que eu digo que a nossa herança é terra de Canaã. E a igreja não tem entendido isso. E isso é péssimo, porque o diabo te rouba tudo o que você tem que receber como herança, como filho de José. Amém? Porque a terra de Canaã pertence também a Efraim, tanto quanto a Manassés. Se você falar isso em Israel, vai dar até briga, porque eles não entendem agora, mas a igreja já era para ter entendido essa realidade. Na verdade, meu irmão, a igreja e Israel serão um sob o reinado de Yeshua, como Efraim e Manassés são um sob José. Veja o que Deus fala a respeito disso em Ezequiel 37, 15 a 20. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim. Olha aí, ó, Efraim. E por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ó, e ele chama a casa de Israel companheiro de Efraim. E ajuntam um ao outro, para que se unam e se tornam uma só vara na sua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declarará o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, que é a igreja, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, que é Yeshua. E farei delas uma vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre o que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Eu preciso de água, minha garganta secou. Aí José entendeu e Jacó os abençoou. Gênesis 48, 20. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: por ti, Israel, abençoará e dirá: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Então, meu irmão, que Deus faça contigo como a Efraim e Manassés. Porque a bênção de Abraão, Isaque e Jacó vem para Manassés, que é Israel, e vem por meio de Yeshua sobre Efraim, que é a igreja. E a bênção é a mesma, a terra é a mesma, a vida eterna é a mesma. Por isso seremos um por toda a eternidade. Amém? Então, que nos dias de hoje a igreja entenda, para que Deus nos faça como a Efraim e a Manassés. Shabbat Shalom.